Oiê, meu nome é Júlia Campos, eu sou uma artista visual e criadora de conteúdo e essa é a minha vida com fibromialgia. Eu sempre tive uma saúde mental bem delicada, com crises intercaladas ou ao mesmo tempo de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Mas tudo mudou para muito pior quando eu comecei a sentir muitas dores no corpo. Dores muito fortes, totalmente incapacitantes. Eu acordava com dor e não conseguia fazer praticamente nada. Demorou um pouco mais de um ano para eu ser corretamente diagnosticada com fibromialgia, que é uma doença reumatológica e que não tem cura. E quando eu fui diagnosticada, eu achava que meu único sintoma era só as dores no corpo, mas depois eu descobri que várias outras coisas que eu sentia também são características de fibromialgia. Então, se você sente esse conjunto de sintomas, procure um reumatologista para investigar. Depois do diagnóstico, eu realmente fiquei muito depressiva. Isso porque, por um lado, pode ser um alívio descobrir depois de um tempo o que você realmente tem, mas por outro lado, é muito devastador descobrir que o que você tem não tem cura e toda aquela dor pode durar a vida toda. Isso me fez seriamente me questionar se a minha vida valia a pena se fosse para viver desse jeito. E se você se sente assim, da forma como eu me senti, depressivo, por favor, procure ajuda psicológica. Essa foi uma pintura que eu fiz enquanto eu estava no meio de uma crise de dor. Foi muito difícil porque eu mal conseguia segurar o pincel de tanta dor e ardência que eu sentia nos meus braços, nos meus ombros e nas minhas costas. Mas olhando agora, eu acho que representa muito tudo o que eu senti nessas crises. Depois de alguns meses lidando com a aceitação de tudo isso, eu finalmente comecei a me movimentar para me cuidar e esses foram os passos que eu tomei para lidar com a fibromialgia. O mais difícil, sem dúvidas, foi cuidar da minha saúde mental. Isso porque a fibromialgia se manifesta em crises e várias coisas podem ser gatilhos para essas crises, entre elas um episódio de ansiedade ou de estresse. Então eu realmente tive que parar para pensar tudo que me dava muito estresse e ansiedade e cortar da minha vida, estabelecer limites para essas coisas. Uma dessas coisas que eu tive que fazer é que na época, como artista, eu aceitava encomendas de pinturas. Só que isso me causava muita ansiedade. Isso porque boa parte do meu aprendizado é autodidata. Eu não tive uma base sólida de aprendizado onde alguém me ensinou o jeito certo de fazer as coisas e aí eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Pelo contrário, quando eu começo uma pintura, eu estou experimentando, arriscando e na maioria das vezes não sai do jeito que eu imaginei. E tudo bem, porque esse é um processo completamente normal e válido dentro da arte. Mas o problema, para mim, era quando alguém me pagava por isso, porque eu não me sentia capaz. Eu tinha medo de não atingir expectativas, de não dar conta de terminar, de não ficar bom o suficiente para receber por isso. E é claro que eu tive pessoas maravilhosas na minha vida que diziam: fica tranquila, o que você fizer eu vou gostar, não precisa se preocupar. Mas quem tem ansiedade sabe que não tem um botão de desligar. Não é porque uma pessoa te diz para não ficar nervosa e não se preocupar que você não vai ficar nervosa e não vai se preocupar. Não é assim que funciona. Então, às vezes eu pegava uma encomenda e ficava meses para conseguir fazer, porque a maioria dos dias eu tava na cama com crise de dor e nervosa por causa do que eu tinha que entregar. Então eu tive que ter muita coragem e força para entender que isso estava me fazendo muito mais mal do que bem e parar com isso. O que não foi nada fácil, porque essa era literalmente minha única fonte de renda. Então, desde lá, eu tenho tentado outras alternativas de monetização, entre elas a internet. Então, se você tá vendo esse vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, que isso me ajuda bastante. E é isso, sabe? Eu vejo a fibromialgia como uma forma que o meu corpo aprendeu de gritar comigo toda vez que eu faço algo que ultrapassa os meus limites ou me faz mal, sabe?
Então eu tive que fazer um acordo com o meu corpo. Ok, se eu fiz isso e isso me deu uma crise de dor, é porque tem algo ali que tá me machucando mentalmente e emocionalmente, e eu vou ter que parar para investigar e estabelecer os limites necessários para não sentir isso de novo. Eu acho que é isso, a fibromialgia, um acordo, sabe? Um segundo passo que eu tomei foi me atentar ao tratamento com medicação, suplementos e cuidar da minha alimentação. Assim, dependendo do nível de crise, né, que uma pessoa tem, existe medicação para ser tomada para controlar essas dores. Eu nunca gostei da ideia de medicamentos fortes para um tratamento de longo prazo. É óbvio, né, que numa crise de dor eu tenho que tomar analgésico e etc. Mas para um tratamento longo, que pode durar uma vida inteira, eu sou muito defensora de um tratamento fitoterápico e de uma medicina complementar e integrativa, que é inclusive reconhecida pelo SUS como uma forma de tratamento. E é por isso que eu procurei alternativas com remédios fitoterápicos. Mas fico alerta que não é chá de receita de internet, é remédio à base de plantas, manipulado e devidamente indicado pelo médico. Tudo que eu quero é que as pessoas saibam que isso é uma alternativa real e que funciona, pelo menos para mim. E por isso eu não vou falar aqui qual é o nome das coisas que eu tomo, para não abrir precedente de eu vi fulana falando na internet, então eu vou usar também. Então eu não acho que esse é o caminho. Então se você quer uma alternativa fitoterápica, procure um médico que trabalhe com essas bases e manifeste essa sua vontade, esse seu interesse. Outra coisa que me ajudou muito foram as suplementações e alimentação. A fibromialgia é algo manifestado nos músculos, então existem suplementos alimentares que ajudam no fortalecimento e diminuição da inflamação nos músculos. Então, vale muito a pena consultar um médico ou um nutricionista para pedir orientação sobre isso. Além de que ter uma alimentação boa, com comida de verdade e com um consumo diário de proteína é fundamental. Isso me ajudou muito também. E por fim, a última medida que eu tomei foi de implementar exercício físico. No momento eu estou fazendo musculação e yoga. Foi muito difícil começar, eu tive que ir aos poucos, isso porque eu também tenho um problema no joelho, então tem várias coisas que eu não consigo fazer ainda, estou indo bem devagar e eu só consegui começar quando as dores diminuíram, né, um pouco, mas tem me feito muito bem e eu acho que é uma medida realmente muito importante, não só para quem tem fibromialgia, mas para qualquer pessoa. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, com todas essas medidas, já faz quase 2 meses que eu não tenho nenhuma crise de dor forte. É claro que de vez em quando eu tenho dores, né, mais pontuais, mas são mais toleráveis e facilmente resolvidas. E sobre aquilo que eu falei, né, de que várias vezes nesse processo eu me questionei se valia a pena viver assim. Olha, é lógico que eu queria não dar trabalho, né? Queria não ter que gastar com remédio, queria conseguir trabalhar em qualquer coisa, em qualquer lugar, queria não ser tão sensível emocionalmente, mentalmente, mas assim, eu quero viver. E eu tento me dizer todos os dias que, independente do custo de manutenção da minha vida, independente do quanto eu tenha que me dedicar, me esforçar para tornar a minha vida minimamente confortável e viável, eu vou fazer isso. Porque a minha vida vale a pena sim. E eu realmente acho que isso se estende para todo mundo. Então, se você estiver lutando com o mesmo problema que eu ou com outros problemas, eu realmente acho que a sua vida vale a pena. Mesmo com qualquer custo ou manutenção que a sua vida demande, ainda assim ela vale a pena. Esse vídeo foi mais um desabafo de uma partezinha da minha história. Foi também uma comemoração das minhas vitórias, porque só quem passa por isso sabe o quão difícil é e merece ser comemorada todas as vitórias, sabe? E se você chegou até aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Até a próxima, um beijo.